partir de agora, entra no ar mais um programa da sua TVH, TV do Habilidoso. Curta, comente e compartilhe, deixe seu like. Seja membro do canal, ajude a mantê-lo. Doe através do Pix TV do habilidoso@gmail.com. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais um programa Diálogos. Hoje aqui com o Padre Manfredo, professor, escritor, católico romano, um dos intelectuais mais importantes do Brasil. Ele tem mestrado também, feito em Roma, ele vai, melhor dizer do que eu, na igreja romana lá, né, professor? Universidade Gregoriana. Universidade Gregoriana, tem doutorado também, né, feito na Alemanha, então deve falar inglês, português, italiano. Só esqueceu o mais importante, se eu fiz na Alemanha, Latim, alemão, né? Então, gente, a gente vai bater um papo acerca da democracia. O que é democracia? Democracia para quem? Então, a gente pede a você que vai entrando aí, vai comentando, vai fazendo suas perguntas, né? E a gente pede um pouco de desculpa, porque o professor Manfredo veio de verde para fazer esse background, como chama, eu chamo de fundo virtual, que é o português, né? A gente usa o verde. Então, ele estava usando o verde, então estava contrastando. Mas em breve a gente terá o nosso cenário. Então, professor Manfredo, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TVH. Muitíssimo obrigado pelo convite. Estou à disposição. Então, vamos conversar um pouco. O que é que o senhor considera democracia? Fique à vontade para discorrer. Um grande sonho na vida humana. Mas a democracia, é importante que a gente compreenda isso, ela tem muitos pressupostos. Ela é, em primeiro lugar, um direito fundamental do ser humano de participar e debater, discutir com outros as questões fundamentais que marcam a sua vida. Agora, esse direito pressupõe uma série de outros direitos e uma certa concepção do ser humano que justifica direitos. Por isso, sem os pressupostos, no caso, o Estado de Direito, a democracia fica no ar. Portanto, a gente compreenda fundamentalmente que a democracia é o lugar onde vamos chegar depois que compreendemos o que é o ser humano, como é que ele conquista a sua vida e sua base dos direitos fundamentais que marcam a sua existência, e aí, entre esses direitos, está o direito de participar comunitariamente, socialmente, das grandes decisões da sua vida. E a democracia, para quem ela é feita, né? Democracia para todos os brasileiros? Democracia para quem? Ou para o quê? Ela é feita, em princípio, para todos. Agora, nós vivemos numa sociedade profundamente marcada por enormes desigualdades, e onde há desigualdade não existe democracia. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que nós estamos dando os primeiros passos. Como a democracia é um processo nunca pleno, a gente pode dizer que nós estamos no grau mais baixo, porque nós começamos a existir como país a partir de um regime baseado radicalmente na desigualdade. Primeiro, os povos que vieram aqui, que se consideraram os donos dessa terra, estabeleceram um regime baseado na escravidão, que, lamentavelmente, ficou uma coisa cultural. Nós ainda hoje consideramos os negros e os povos originários como gente de segunda categoria. E onde há gente de segunda categoria, já dizia o grande filósofo Hegel, onde há escravo e servo, não há ser humano, porque o ser humano é como um ser fundamentalmente inteligente, dotado de vontade, aberto à liberdade. A liberdade é o grande projeto da vida humana. E essa liberdade se conquista na medida
em que você realiza os direitos que são consequência do tipo de ser que é o ser humano. Como a natureza também tem seus direitos. Então, nós vivemos numa sociedade tremendamente desigual, dos países mais desiguais do mundo, e ainda com preconceitos radicais que fazem dessa sociedade extremamente desigual, de modo que o primeiro e grande desafio de uma democracia do Brasil é incluir a grande multidão daqueles que são considerados gente de segunda categoria, quer dizer, gente pobre. Aqui nós temos uma democracia em conflito fundamental com o regime que põe como o lucro como o objetivo fundamental da existência humana. E esse lucro atinge uma minoria, enquanto a grande maioria fica sem direitos fundamentais. Você está vivendo hoje uma situação em que você sai à rua, encontra pessoas que estão na rua, sem comida, sem direito nenhum, sem nada. São os sem nada, os sem direitos. Então, num país desse, a democracia é um sonho ainda muito longe de se realizar, porque ela pressupõe, em primeiro lugar, a efetivação dos direitos fundamentais do ser humano. Sem eles, não há democracia. Então, na situação em que nós vivemos, uma situação onde os pobres e miseráveis ainda são inúmeros, você veja, basta que a gente considere, por exemplo, o fato de que o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos no mundo. E 33 milhões de pessoas passam fome, estão em insegurança alimentar, quase que a metade da população. Quer dizer, isso é uma coisa simplesmente escandalosa, que impede que a gente fale propriamente que nós somos um país democrático. Nós sonhamos com a democracia. E esse número deu uma diminuída no último ano, né, Manfredo? De 2023 para 2024 já deu uma queda, mas ele foi bem maior. Em Fortaleza, nós também, do Ceará, nós também chegamos a ter aí 2 milhões e 400 pessoas da estritamente miséria, e esse número no último ano, já com a aceleração das políticas do governo federal e do governo humano, né, esse número com as políticas do Ceará Sem Fome, né, diminuiu já para 580. Aí uns dizem que é normal. Como achar esse número tão alto, seja no Ceará como outras localidades do Brasil, no Brasil como um todo, normal? É bem, porque as pessoas acham normal que as coisas sejam assim. Você veja, como eu disse aí nas coisas que escrevi, encontrei uma pessoa na academia que dizia assim: olha, negro é para viver na chibata. Ele nasceu para trabalhar para nós. Então, essa história de dizer que, inclusive, a tese fundamental que marca a forma de organizar a economia hoje, o neoliberalismo, diz que o único direito fundamental é o direito a possuir. Esse é o único direito. Eu possuo meu corpo e eu, então, tenho direito de adquirir todo o corpo. Não, a economia é uma coisa automática, que funciona como uma lei da natureza. Nós não podemos intervir nela. De modo que a coisa mais estúpida do mundo é falar de injustiça social. Pobre é pobre porque é incapaz, não foi capaz de compreender o sistema em que vive, e por isso nós temos um país de gente pedindo direitos. Isso não tem sentido. É assim que o neoliberalismo entende a organização da economia. Nós vivemos ainda hoje fazendo um esforço desgraçado para poder superar esse tipo de sociedade, onde o ser humano não vale nada. Então, vale aqueles... Você veja, o Ceará está fazendo todas essas coisas, mas se tudo isso ainda é uma coisa absolutamente necessária e urgente, mas é uma coisa ainda, vamos dizer assim, emergencial. Nós precisamos dar um passo seguinte, que significa buscar, como diz o Papa Francisco sempre, as causas estruturais dessa situação. É só quando nós formos capazes de reestruturar todo esse processo econômico, que, como diz o Papa Francisco também, é uma economia que mata, que destrói, que oprime, nós não daremos os passos necessários para, de uma maneira não apenas emergencial e circunstancial, mas definitiva, estrutural, superar as causas produtoras dessa desigualdade fundamental que torna qualquer democracia impossível.
Gente, vocês estão assistindo um programa Diálogos, é o 35º, salvo me engano, desde que foi criado em 2023, hoje com o padre Manfredo Oliveira, aqui na sua TVH, TV do Habilidoso. Então a gente pede que curta, comentem bastante para a gente interagir com vocês, né? Vai deixando sua mensagem aqui com uma revista Sarau do amigo Donato, dando boa noite, inscreva-se lá também, tem importantes debates sobre livros, né? E a cultura cearense, principalmente, que eles debatem lá também. A Maria Rocha dando Maria Altina assistindo de Fortaleza, diga de onde é que você está nos assistindo, e claro, inscreva-se, né, no canal e ajude o canal a ser conhecido, para fazer o boca a boca. Aqui também pela TVT, o Sérgio está passando dizendo, é uma coisa que a gente ouve muito falar, mas na prática, ela, falando da democracia, não frequenta muito neste país. É coisa para privilegiados das oligarquias. Nelson concorda com o Sérgio? Completamente. Olha, o pior que eu acabei de dizer. Você veja, um estado tão pobre como o Ceará tem uma quantidade de bilionários impensável. Quer dizer, a diferença aqui entre os que têm dinheiro... 10%, né? Entre os endinheirados e os não endinheirados é gigantesca. Então, é uma coisa terrível. Quer dizer, esses problemas emergenciais são importantíssimos, por exemplo. As tais cozinhas solidárias são uma coisa muito importante. Agora, como diz, ainda é não é uma coisa que vai atingir as causas estruturais dessa miséria, dessa desigualdade. Mas isso é absolutamente necessário, porque nós precisamos... Urgente, né? Urgente, e porque as pessoas estão passando fome, e a fome não espera. É uma coisa horrível você se levantar de manhã, não saber nem se vai ter água para tomar, quanto mais comida. Quer dizer, e ver crianças passando fome, sem saber o que fazer para comer e tudo mais. Eu acho que nós vivemos... E qual a solução, Padre Manfredo? Não, aí está, como eu disse, tem um duplo nível. Primeiro, esse nível emergencial, que é o que está se procurando fazer agora. Né? Agora, essa desigualdade é o grande culpado dos problemas da violência, principalmente? Sim, bom, a violência está também ligada ao problema fundamental do tráfico internacional de drogas. Não é? Quer dizer, que são fonte de um dinheiro enorme, e estabelecer o Brasil como aquele país que exporta drogas para o mundo, que é uma fonte de renda gigantesca, e nós ainda não encontramos uma maneira adequada de enfrentar esse problema, que é um problema enorme. E, naturalmente, também um grande gargalo para a democracia. Mas esse aqui não é um problema específico do Brasil, né? É um problema que hoje é internacional. Porque você veja quantas drogas já encontradas no aeroporto de Fortaleza. Quer dizer, Fortaleza, como o maior aeroporto internacional do Norte-Nordeste, é uma fonte de transmissão para o mundo desses elementos que dão um dinheiro enorme. E uma fonte de renda gigantesca, que é o tráfico de drogas. Então, o senhor acha que a nossa sociedade, a nossa elite, como disse aí o Sérgio, não tem interesse nenhum de acabar com a fome? Eles sobrevivem dela? Aqui no Brasil, as coisas mais simples para enfrentar esses problemas, essa gente vai dizer que é corrente comunista. É uma coisa ridícula. Primeiro, não sabe nem o que é comunismo. Mas as classes privilegiadas fazem questão de desmascarar qualquer política pública que vá na direção que minimamente possa tocar nos seus privilégios como uma coisa insustentável. Veja, por exemplo, a reforma tributária que está em jogo. Até agora, nós só conseguimos levar para frente os problemas que dizem respeito à esfera do consumo. Acontece que o cerne último da questão é o caráter regressivo da tributação brasileira. Quer dizer, se o consumo é a fonte primeira de impostos, você vai, o rico, um milionário desse vai a um supermercado, vai um pobre, evidentemente que o pobre paga muito mais proporcionalmente imposto do que o rico paga, porque o rico paga coisinha de nada em relação ao que ele tem, e o pobre, coitado, tem que pagar uma boa parte daquilo que ele tem para viver. Então, o cerne da reforma tributária é uma reforma progressiva, isto é, que permita que quanto mais renda, patrimônio, etc.,
tem a pessoa, mais imposto ela paga. E isso vai ser uma novela, tenho certeza, porque como nós somos um dos últimos países do mundo que ainda tem um sistema tributário tão absurdo e tão desigual e tão criador de desigualdade como esse do Brasil. E já com a questão do consumo, a reforma tributária feita no nível do consumo, está sendo ainda um problema enorme. Imagine quando nós passarmos para tocar a renda e o patrimônio. Há coisas aí, por exemplo, dividendos e lucros e tudo mais. Que não são taxados, não é isso? Não são taxados, quer dizer, é uma coisa escandalosa. Isso no mundo inteiro ninguém tem mais. Os países que avançaram minimamente do ponto de vista de maior igualdade, de maior participação, de maior democracia, já superaram isso há muito tempo. E aqui ainda se considera uma coisa perigosíssima, porque os privilegiados, naturalmente, não admitem que se toque em nada. O processo de acumulação não tem fim. E hoje, sobretudo, depois que ele se tornou um processo em que se ganha, acima de tudo, pela especulação, pelo sistema financeiro que se tornou a dimensão fundamental a dirigir a economia, então você ganha dinheiro sem precisar fazer nada, porque você aplica, né, nas bolsas de valores e vai crescendo o seu patrimônio e tudo mais, e calminho, sem que nada mexa nessa história toda. Isso implica uma mudança muito profunda na sociedade e hoje, sobretudo, com essa possibilidade de você ser levado a acreditar em muita coisa que é absoluta desinformação, como aconteceu agora no Rio Grande do Sul, por exemplo, as fake news que apareceram em relação aos problemas reais que estão acontecendo com esse descalabro ecológico das chuvas, como elas aconteceram. Um desastre anunciado, né? Um desastre aí. Então, e as pessoas ainda inventando mentiras e tudo mais, e muita gente acreditando, porque tem hoje métodos tão sutis que são capazes de captar, né, a consciência das pessoas sem que elas percebam que estão sendo levadas a coisas que não dizem respeito ao que realmente existe. Padre Oliveira, vamos agora ler algumas mensagens que estão chegando por aqui. A gente agradece a audiência, pede que você comente, né, inscreva-se principalmente no canal e deixe seu like. Quanto mais inscreverem, né, mais comentarem, mais like, mais essa live vai rodar os algoritmos que na internet o senhor sabe que ganha quem divulga mais, quem tem mais dinheiro principalmente. Então a gente pede a força. Aqui nós temos a Weina Felipe dando boa noite, diretamente de Redenção aqui, a cidade da libertação dos escravos, dando aquele alô. Obrigado à audiência aí de Redenção. E meu pai também ajudou lá no hospital, junto com meu padrinho, Manuel Tibúrcio lá, meu pai Luiz Carlos Regadas. Ele foi, na época, presidente dessa filantropia lá, que é o Hospital de Redenção. Né, aqui nós temos a revista Sarau, né, dizendo: o professor Manfredo participou da banca de mestrado, onde fiz a defesa da minha dissertação sobre a Igreja Católica no Pirambu, 1968 a 1984, esse é o nonato, creio eu. Aqui tem a Rosália também dizendo: é um prazer enorme encontrar Padre Manfredo de forma virtual, mas real. Obrigado, Rosália. Ela disse: ouvi-lo é muito enriquecedor. A Maria Tereza, uma prima que mora aqui pelo bairro de Fátima, dizendo: grande mestre. E o professor Vicente diz: professor Manfredo, a democracia não deveria passar, em primeiro lugar, pelo equilíbrio e harmonia entre os poderes, o que parece não existir com a sobreposição do judiciário e outros poderes? O que é que o senhor acha dessa pergunta do professor Vicente Kleber Melo? Nós temos uma situação muito confusa no Brasil no que diz respeito às instituições básicas do Estado brasileiro, quer dizer, judiciário, legislativo e executivo. Você sabe que a Constituição tinha sido preparada para um regime parlamentarista. Não foi aprovado. Mas aí ficou uma coisa assim ambígua que faz com que esses poderes vivam eternamente em disputa um com o outro. O que nós estamos vendo agora no Senado é uma coisa escandalosa, né? Quer dizer, coisas que dizem respeito, inclusive, a direitos fundamentais, que estão sendo votados como botando abaixo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então, há realmente, eu não estou dizendo que o judiciário entrou numa situação
muitas vezes, para, no mínimo, salvar essa cadeia. Porque o que está sempre em jogo, né, na configuração dos regimes políticos, e sociais e econômicos, são os direitos fundamentais. Né? Veja bem, a vida humana não se realiza se ela... Porque direito é aquilo que... são exigências que brotam da forma de ser dos seres, no caso da natureza e especificamente do ser humano, que como ser inteligente, dotado de vontade e a possibilidade de liberdade, recebeu, pela própria sua Constituição, a tarefa de se conquistar como ser. Para se conquistar como ser, ele tem que se realizar aquelas coisas que são realizadoras da sua liberdade. Isso se chama os direitos fundamentais. Né? Então, tudo deve rodar em torno disso. Estado é o conjunto de instituições marcadas por eles direitos e com a tarefa de promover e efetivar direitos. De modo que todas as instituições do Estado, judiciário, executivo estão voltadas para isso. E no Brasil não é o caso. Né? Como eu disse, a pessoa humana aqui tem valor nenhum, porque não é considerada todo e qualquer ser humano como dotado da mesma dignidade fundamental. Aí onde há hierarquia de dignidade, não pode haver democracia, não pode haver um sistema propriamente humano, porque o ser humano só se realiza aí onde os seus direitos fundamentais são efetivados. Os direitos são a norma orientadora, devem ser, das ações históricas. Então, a nossa configuração de poderes é uma confusão terrível. Até agora não se encontrou um equilíbrio possível, porque, como eu disse, havia a perspectiva de que seríamos um regime parlamentarista, depois caiu. Hoje, por questão de emendas, que isso é uma coisa... Olha, é um negócio assim de doido. Você não encontra um regime desse nos países mais ricos, seria impensável. Os salários, por exemplo, para sustentar os poderes aqui no Brasil, é uma coisa mirabolante. Mirabolante. Fazer neo-chicanismo, enquanto nós, bem pequenininho, né? Mas vamos aqui seguir com perguntas. Já que o senhor falou sobre a democracia, salários, poderes, que a gente está conversando aqui, gente, obrigado pelas perguntas. Já eu volto para a pergunta de vocês. Então, vão fazendo aí, deixando seu like, escrevendo. E a gente pede desculpa por um pouco da imagem, é que atrás nós temos um fundo ainda verde. Estou trabalhando e juntando dinheiro para poder fazer um cenário bem legal. E hoje o professor Manfredo, eu me esqueci de avisar que não viesse com verde. Então, quando ele chegou e botou o verde, ele desapareceu na nossa imagem. Então, por isso que a gente está meio assim, passeando, mas espero que esteja nos ouvindo bem. Então, eu tenho uma pergunta aqui do amigo Oswaldo Araújo, né, que diz, democracia está sendo ameaçada, inclusive a dos Estados Unidos, que nunca teve um golpe. Qual é a razão? Governos democráticos fracassaram? A direita acordou e está muito forte? Ou as redes sociais cresceram e não combinam com democracia? Não, da forma como elas estão sendo utilizadas aqui no Brasil, impossível. Porque elas são fonte permanente de desinformação. Então, hoje se fala de uma desinteligência artificial, que marca a vida das pessoas. Né? Então, é preciso ver que nós vivemos nessa situação simplesmente dolorosa. Agora, existe um problema maior no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental, que é o reaparecimento da extrema-direita, né? que diz que fracassou. Vocês sabem que o capitalismo passou por grandes problemas no final dos anos 20, começo dos anos 30. Então, tem um pensador inglês, Keynes, que elaborou um tipo de organização social para, digamos, salvar o capitalismo. Mas esse salvamento, aquilo que se chamou a social-democracia, que procurava fazer assim de tal maneira que não só os ricos continuavam a ser ricos, mas que havia uma mudança fundamental na situação dos pobres. Quando eu era estudante lá na Universidade de Munique, os estudantes de extrema esquerda resolveram botar abaixo
a universidade capitalista, porque ela estava sustentando esse governo. E foram entrar em contato com os sindicatos. Os sindicatos diziam assim: vocês estão doidos? Nós nunca tivemos uma situação como nós vivemos hoje. Você pode imaginar que um operário pode sair daqui para passar as férias na Itália, nas ilhas da Grécia? Isso não existiu nunca. Então, nós estamos satisfeitos com isso. Acontece, porque uma série de razões, esse tipo de reformulação do capitalismo começou a entrar em crise. Foi quando, assim, aí pelos anos 70 em diante, quando eu estava voltando exatamente da Europa, quer dizer, eu peguei os anos de ouro da social-democracia europeia. Uhum. Então, onde realmente os trabalhadores, eu tive muito contato com trabalhadores, etc., porque tinha uma vida onde os seus direitos fundamentais estavam... É claro que eles continuavam submetidos a uma diferença grande com os ricos e tudo mais, mas eles eram capazes de ter, como eu disse, um trabalhador que dizia assim: você já pensou um trabalhador em passar as ilhas, nas ilhas da Grécia, passar as férias? Isso não existe. Então, uma série de razões levou, então, a crise fundamental desse sistema social-democrático. E aí começou a entrar, vocês se lembram da Margaret Thatcher, e foi se formando cada vez mais nesses países uma direita extrema, que hoje é muito forte. Vejam, por exemplo, no caso da Alemanha, o AfD, né? Alternativa para a Alemanha, um país praticamente de orientação nazista, que defende o neoliberalismo com toda força, ataca tudo que significa regime liberal político. Você veja bem, as democracias modernas têm esse problema, que fizeram um casamento entre aquilo que se chama a democracia liberal, que é uma teoria dos direitos. Os direitos foram se elaborando em 3 níveis: primeiro, os direitos individuais, né? Depois, os direitos sociais, culturais, etc. E hoje se fala dos direitos identitários, né? Então, isso é a democracia liberal, que tem suas grandes, apesar de todos os seus limites, tem grandes valores, porque se baseia fundamentalmente naquilo que é a fonte de uma democracia, que é o Estado de Direito. Uma democracia sem o Estado de Direito não existe. Então, acontece que, tendo entrado em crise, isso começou a se formar esse tipo de gente, esse sistema social-democrata entrando em crise, os grandes interesses das classes trabalhadoras, dos pobres, não foram mais levados em consideração. Então, apareceu gente assim, muito decepcionada com esse sistema e que dá bolas para esse partido. Hoje mesmo eu vi um áudio na televisão alemã que falava de uma tentativa dos socialistas franceses de convencer as pessoas que seria muito importante votar no Partido Socialista para o Parlamento Europeu, né? Muitos deles fecharam a porta na cara do sujeito. Não quero nem saber disso. Vocês são enrolões, vocês querem tirar dinheiro da gente para levar para o estrangeiro, e não sei o quê, e papapá. Então, se criou uma direita forte também nos Estados Unidos. Você veja, o governo Trump foi uma barbaridade, né? Nesse nível. Quer dizer, e ainda corre o perigo, com todas digamos, as ambiguidades do governo Biden, inclusive agora com esse amor insuperável, por uma hora diz que não está de acordo, daqui a pouco manda armas, manda tudo para essa guerra absurda contra a Palestina. Então, corre o perigo de também não ser reeleito, e o Trump é a grande expectativa de voltar. Quer dizer, por causa disso, dessa polarização entre pessoas que pensam num mundo diferente, num mundo justo, num mundo fraterno e solidário, e as pessoas que estão preocupadas, acima de tudo, no lucro, na grandeza, na riqueza, do outro lado, e levando a uma polarização extrema, que marca a sociedade de uma maneira radical. Em poucas palavras, nós podemos dizer que os Estados Unidos seria democrata por agir dessa forma? E Israel também? Depois eu vou querer também saber, perguntar em poucas palavras se é possível, você quer um complexo, for analisar, mas ao pé da palavra, assim... Olha, é o seguinte, a democracia, normalmente se diz que a democracia é um sistema fundamentalmente marcado pelo conflito.
Eu prefiro dizer, é um sistema onde há a possibilidade de uma discussão argumentativa sobre as grandes questões que marcam a vida. Uhum. Porque, da maneira que está, esses conflitos são conflitos que levam ao ódio, à destruição do outro. Coisas Então, de ditadores, não? pois é, exatamente. Regimes autoritários, totalitários até, achando que não há possibilidade nenhuma, porque a democracia exige, em primeiro lugar, isso, tendo como sua pressuposição o Estado de Direito. A democracia é uma sociedade não só baseada no direito, mas baseada na participação livre e no debate livre sobre as questões que marcam a vida. Então, nós estamos caindo numa impossibilidade até de qualquer discussão com essa polarização e essa incapacidade das pessoas, por causa do sistema digital, que foi capaz de combater as consciências. Tem um documento aí, se não me engano, de 88, uma reunião feita nos Estados Unidos, onde se disse o seguinte, que se os Estados Unidos não abrir os olhos, as esquerdas vão ganhar cada vez mais as eleições na América Latina. E a única maneira de a gente superar isso é conquistar a subjetividade. Naquela época ainda não havia tão desenvolvido esse mundo digital como nós temos hoje. Então, como foi que escolheram isso? Certos tipos de protestantismo que foram enviados aqui para a América Latina para conquistar a subjetividade das pessoas. E, através daí, a defesa dos regimes capitalistas, radicais e toda essa coisa. Quer dizer, as pessoas, no fundo, votando contra si mesmas, defendendo antivalores contra a sua vida, sem perceber que faziam isso. E isso criou essa polarização hoje que existe fortemente. Por exemplo, na Alemanha é uma coisa impressionante. Essas polarizações são para poder sempre, né? Você vê entre a Rússia Sim. e a Ucrânia também está lá o nazista, não sei se o senhor concorda com a sua opinião, fazendo guerra também, e os dois. E também se diz que um diz, outro discute que não, né? O presidente da Rússia, agora me faltou o nome. Putin. O Putin também não é nada democrata, porque também não deixa ter debate no seu país. Então seriam dois ditadores? São ditadores, regimes autoritários, não tem jeito. E o que eles estão lutando não é por nenhum sistema novo, o que eles estão lutando é para que o capitalismo não seja mais não tenha mais um único polo, porque depois da Segunda Guerra Mundial, cada vez mais os Estados Unidos foi tomando a direção de tudo. A Europa foi submetida a ele, democraticamente, e de modo que o capitalismo ficou com um único polo. A China está caminhando de uma maneira radical para superar os Estados Unidos e se tornar a potência mais rica do mundo. Então, o que eles estão querendo é um sistema, como eles dizem, multipolar, onde haja diferentes polos. Agora, o caso do Putin é um caso muito especial, porque aí entra um problema gravíssimo, que é a instrumentalização da religião. Você veja, o patriarca Cirilo, de Moscou, que era um grande parceiro de diálogo com o Papa Francisco, hoje se tornou incapaz, porque ele defende aquela guerra como sendo a ideia de que a Rússia é a terceira Roma, a Roma verdadeira. O Ocidente traiu o Evangelho, traiu a fé cristã, eles são os verdadeiros cristãos. Ele chegou a benzer armas. Então, tudo que puder ser dominado pela Rússia é bom, porque está na linha daquilo que Deus quer. É esse tipo de coisa que Deus quer. Quer dizer, é uma coisa de doido. É uma instrumentalização da religião, que aqui no Brasil também existe, não dessa forma, mas mais sutil, e as pessoas não percebem. Né? Eu estou perguntando assim, para a gente conhecer em alguns países mais importantes, como a própria Cuba também é democrata ou não é a Cuba? Não, não é democracia nenhuma. Isso quando eu fui lá, eu fiquei literalmente escandalizado. O senhor foi lá em que ano? Em 88, se eu não me engano. Foi uma ideia que apareceu de alguém que o Fidel Castro queria dialogar com
líderes cristãos da América Latina, etc. Então, eu fui convidado e aí eu achava que os conselhos de defesa da Revolução eram alguma coisa de novo no socialismo, né? Então, eu pedi para que a gente fosse um desses conselhos. E aí começaram a apresentar coisas, dizendo que todas as questões se marcavam do povo cubano, eram discutidas nesses conselhos, que não tinham uma ideologia determinada, era aberta a tudo, e essas questões eram levadas para diante. Aí começaram a apresentar como era o conselho. Então, até que chegaram numa secretária ideológica. Aí eu reagi dizendo assim, mas espera aí, vocês não disseram que aqui é uma coisa livre, não tem nenhuma ideologia determinada, por que existe secretária ideológica? Secretária ideológica, eu entendo que é uma secretária uma censura. Que o país se oriente numa determinada direção da ideologia. A secretária tomou a palavra e quase me mata, dizendo assim, nós temos que a tarefa de provar ao povo cubano que tudo isso aqui ou é marxista ou não vale nada. Então, o marxismo é a única ideologia aceitável nesse país. Mas o senhor acha que nada mudou de 84 para 2024? Hoje está uma situação terrível. Então, pior ainda, senhor acha? Pior. Pelas informações que tenho tido ultimamente, eles estão um desastre sem saber o que fazer. Mas eu tive E essa culpa da fome de lá não tem nada a ver com o bloqueio também? O senhor não considera o bloqueio ruim? Não, o bloqueio é uma loucura. Mas, mesmo assim, eles estão com crises internas muito grandes. Mesmo as pessoas que conhecem muito bem aquilo sabem que há problemas muito graves, né? Fidel era uma pessoa extraordinária, uma pessoa capaz de dialogar, mas Fidel era na Rússia, a impressão na era Cuba. Veja, quando nós fomos ao parlamento, a primeira coisa que fizeram foi me dar uma Constituição de Cuba. Eu vi na primeira página, o Partido Marxista é o único partido que representa o povo cubano. Aí eu perguntei, me diga uma coisa, você não sabe que aqui existe um regime democrático? Como é que o marxismo é o único partido cubano? Onde é que estão os outros partidos de esquerda que existiam no tempo da Revolução Cubana? E ela me respondeu, sem pestanejar, que todos se converteram ao Partido Comunista que Fidel dirige. Beleza, então a gente não está entendido. Essa opinião aí, e as pessoas têm que pensar, refletir sobre esse tema da democracia, que é o bom debate. Né? Quer dizer, você até disseram, bom, o senhor está tão preocupado com a situação do Brasil, o senhor não compreende que o Brasil, o capitalismo cai por si mesmo. Aí eu digo, tá certo. Então ele voltar, botar uma cadeira na porta e esperar a queda. Isso é ridículo. Quer dizer, uma coisa assim, sabe, por causa do fanatismo, e é pena, porque a figura do Fidel era muito diferente daquilo que era o partido. Né? Tanto que, nessa oportunidade, a gente estava fazendo... Podemos trazer para o Lula, a figura do Lula é muito diferente que o partido dele hoje? O Lula é uma figura carismática. Né? Então, e o partido também seria como da Cuba, meio radical ou não? O partido não é um partido, tem muitas linhas no partido. Como? Dentro do partido tem várias correntes. Como do Fidel, não? Olha, várias Fidel, correntes, várias... Não. Eu vi um comunismo que, apesar de parecer o contrário, era tremendamente dependente do regime soviético. Tanto que quando... Economicamente, né? Não só. Você entrar numa livraria, os livros todos lá eram traduções de livros russos. Né? E eu tive várias discussões e as pessoas diziam claramente isso, é que nós só pensamos através do que lemos dentro da Rússia. E nós traduzimos as coisas todas aqui, etc. Então, é um negócio de doido. Eu diria que vamos aqui. Tem coisa semelhante, apesar de ser um partido também marcado por muitas diretrizes, ele já nasceu assim, né? E, em princípio, não é uma coisa má, contanto que seja democraticamente trabalhado as suas diversas posições, e com muita transparência e muito respeito às posições diferentes. Certo, eu vou continuar aqui lendo as perguntas e aqui agradecer a todos e a todas que estão por aí nas páginas compartilhadas,
comentando, venha comentar diretamente aqui no YouTube, ajude as redes sociais da TVH a crescer, inscreva-se, compartilhe, comente, divulgue, e quem puder, faça doação para a gente construir o nosso cenário aqui, que está sendo construído com bastante dificuldade. Eu vou ler aqui a mensagem da Eleusina, dando boa noite, Padre Manfredo. Sempre um prazer ouvi-lo, né, e falar com o senhor quando posso. Todos deveríamos discutir a nossa democracia, até porque estamos no tempo de muitas fake news exaltando a ditadura. Aqui o Wendel Linhares diz: professor Manfredo, assertivo a cada palavra que pronuncia, experiência riquíssima. Aqui nós temos o Raimundo Victor Sobrinho dizendo: é sempre uma grande alegria ouvir Padre Manfredo. Manfredo, porque no Brasil e no mundo cresce como uma seita, porque no Brasil e no mundo cresce como uma seita à extrema-direita. Na verdade, a democracia ainda é face, deve ser fake, né? Abraço, Vitor. Deixa eu continuar lendo também aqui o nossa amiga Leodomar Pereira está dizendo: boa noite, professor Manfredo Oliveira. Sempre lúcido e cirúrgico nas suas análises de conjuntura sociopolítica com abordagem filosófica. E agradecer ao amigo Vicente também, que entrou em contato comigo e ajudou a realizar essa live, né? Ofereceu assim, né? Só está oferecido não, né? Me ajudou e perguntou: você não quer fazer uma live para o Manfredo? Não, agradecer ao Vicente também aí. Espero que ele esteja por aí nos assistindo, diretamente de Brasília. Aqui também tem o Antônio de Pádua, um amigo Pádua, diz: seu aluno e admirador, sou Seminário Regional Nordeste 1, Padre Toinho, da Diocese da Carolina. Sim, Maranhão. Então, não, Padre amigo, eterna minhas grandes saudades. E ele conclui aqui, com uma pergunta, ele deixou uma pergunta que ele está usando o YouTube da Tereza, né? Ele bota aqui: sua visão sobre o recente documentário Dignitas Infinita. E antes eu vou aqui ler mais uma mensagem, depois deixar a pergunta do Rafael, o grande professor Rafael de Santos, da CIA, dos Direitos Humanos, né? O professor Evaldo diz: Manfredo é mestre, uma luz necessária para compreender estes tempos sombrios. Grande abraço, professor. Rafael, fica mais um pouco aí, a sua pergunta será a próxima. Então, a pergunta do Antônio de Pádua sobre a visão sobre o recente documento Dignitas Infinita. É de latim, né? Infinita. Eu me esqueci o documento. Eu preciso me lembrar qual é, porque eu me lembro do debate que deu, mas estou me lembrando agora, nesse momento, que eu estava pensando na democracia. Então, enquanto ele manda novamente a pergunta, eu vou ler aqui a pergunta do professor Rafael, dos Direitos Humanos da UFC. Boa noite, querido professor Manfredo. A democracia é o socialismo sem fim? Olha, quer dizer, nós estamos vendo hoje que esse casamento entre democracia e capitalismo é um casamento que está levando ao divórcio, né? Quer dizer, evidentemente que hoje há uma discussão muito forte do que seja socialismo, mas você leva em consideração aqui no Brasil, por exemplo, eu vou chamar aqui com o nome dele original, viu? E não como aqui se chama no Brasil, porque no Brasil o povo chama, porque ele está na França, chama como os franceses chamam, Michel Levy. Mas, na realidade, ele é de descendência alemã, portanto, é Michel Levy, que fala de uma democracia ecológica, o Safatli, que também tem uma insistência muito grande na democracia e, por exemplo, diz contra as esquerdas que defendem o desaparecimento do Estado e vai dizer que o Estado é um elemento fundamental na medida em que ele é um elemento que é instrumento para a execução daquilo que são as decisões fundamentais. Eu diria que o socialismo hoje tem como ideia mínima essa. O elemento fundamental numa sociedade é a própria sociedade civil, que está com o desafio de descobrir os mecanismos para que ela possa se organizar de tal maneira que ela discuta
comunitariamente as grandes questões que marcam a vida. Mercado e Estado são elementos instrumentais e não fins. Ou seja, e aí vem aquela grande distinção que já está em Marx, embora não com tanta clareza. Uma coisa é uma sociedade de mercado, outra coisa é a sociedade que é sistema de mercado. O capitalismo é uma sociedade que tem o mercado como sistema. O mercado como lugar de trocas não é necessariamente ligado ao capitalismo. Então, o mercado pode existir e o Estado deve existir como instrumentos de realização daquilo que a sociedade civil, quer dizer, no socialismo, como penso hoje, a sociedade civil tem a primazia. E ela deve ser um socialismo ecológico, no sentido de que a questão fundamental que nós estamos vivendo hoje é a questão do projeto antropocêntrico, do ser humano que se fez dono do mundo, está eliminando todos os recursos da natureza. Já passamos do dia que a natureza pode se recuperar e refazer o que foi destruído, porque nós ultrapassamos no nível da destruição dos recursos naturais aquilo que volta ao equilíbrio, porque sempre foi assim que os seres humanos sempre tiraram recursos da natureza, mas de tal maneira que ela podia se recuperar. Hoje não pode mais. Então, daí nós estamos vendo as reações gigantescas de uma natureza que cada vez mais destruída, caminhando como nós estamos, nós vamos destruir toda a possibilidade de vida do planeta. Por isso, o socialismo hoje, que põe no centro a sociedade civil, não pode deixar de ter como um elemento absolutamente fundamental o problema ecológico. Portanto, é um socialismo ecossocial. E, por isso, a democracia que nós desejamos hoje é uma democracia ecossocial. Quer dizer, que leva em consideração tanto o problema da sociedade civil como sendo o elemento fundamental a constituir a sociedade, e, em segundo lugar, o problema ecológico, porque nós estamos caminhando para uma autodestruição de toda a vida. Não é só a vida humana, toda e qualquer vida no planeta. Gente, a gente está aqui batendo um papo, né? Não é uma palestra, é uma conversa, né? E a forma da internet é diferente, né? De uma palestra onde o professor fala por minutos e minutos. Então, a gente tenta contemplar, num importante momento único como esse, que ele possa pincelar e falar. Então, também a TV é assim. Para tentar prender a atenção, as perguntas são de 3, 4 minutos, mais ou menos, né? Para não ser cansativo. Então, a gente agradece a pergunta da Lídia, dizendo que o padre Manfredo é muito melhor fazendo uma palestra e as perguntas ficando para o final, né? Dizendo que eu interrompo demais, é democrata, mas a gente tem que explicar o porquê do ser interrompido. O tempo é curto, né? E a gente tem que fazer algumas perguntas que considera essenciais, né? E aqui a Maria Rocha dizendo, subscreva a observação da Lídia Calado. Obrigado, Maria, mas a dinâmica da entrevista é diferente. A entrevista que vocês assistem nas Globo News e outras TVs, né, eu pergunto, o comentarista comenta ali 2, 3 minutos, já mostra um vídeo, já passa para alguma coisa, é diferente, né? Então, a gente não quis fazer uma palestra, ele ficar por muito tempo falando, que seria o mesmo do mesmo que vocês já assistem por aí. E eu queria perguntar sobre a função, como pergunta final, que a gente já está com 50 minutos, né, sobre a função das igrejas nesse momento difícil da democracia mundial. Eu acho que, veja bem, hoje é um debate muito forte sobre isso, né? 2 grandes pensadores da Europa que se concentraram nessa questão, o Gaucher e o Habermas, e eu me refiro agora, sobretudo ao professor Habermas. O alemão? Sim, o alemão, que diz o seguinte, que ele é agnóstico, mas nós vivemos numa sociedade sem rumo, que ainda não encontrou um lugar correto para se reestruturar. Nesse contexto, o debate público não pode passar sem
a contribuição dos crentes. Por que isso? Porque, diz ele, os crentes têm um patrimônio ético riquíssimo, sobretudo se vem do cristianismo, que é o que ele conhece melhor naturalmente, né? Então, independentemente dos parlamentos, porque aí no parlamento os crentes não podem apelar para fontes. Aqui no Brasil ainda as pessoas acham que podem, mas não pode, porque nós temos na modernidade um Estado laico que, exatamente para defender a liberdade possível de todas as religiões, né, emergiu como um Estado que não tem uma religião oficial. Então, nesse sentido, é um Estado laico, mas que deve dar lugar aos crentes para que eles possam manifestar suas propostas éticas, diz o Habermas, e isso é de uma importância enorme. Ele disse, seria muita pena para essa sociedade hoje, que não tem um rumo correto, que as religiões não pudessem mais falar, porque elas são inspiradoras e nós podemos aproveitar. Dá até um exemplo. Ele diz assim, por exemplo, o cristianismo diz que todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos, portanto, filhos e filhas de Deus. Diz isso. Olha, isso deu uma inspiração enorme para dizer o ser humano é um ser portador de direitos. Por isso, uma sociedade que não se baseia nos direitos humanos fundamentais é uma sociedade desumana. E por isso, quer dizer, a contribuição, por exemplo, do cristianismo foi fundamental para fazer surgir essa sociedade que, no fundo, cada vez mais busca nos direitos fundamentais do ser humano a marca normativa fundamental das ações históricas do ser humano no mundo. Padre Manfredo, por gentileza, suas considerações finais, a gente agradece muito, agradece a todos que nos assistiram, espero que tenham compreendido um pouquinho mais sobre o que é democracia para quem, como está a democracia no mundo, segundo a análise do Padre Manfredo, né? E a gente pede suas considerações finais, por gentileza. Olha, eu acho que nós estamos sendo desafiados e convidados a serem grandes defensores da democracia, exatamente nesse sentido que foi dito. A democracia é o último dos direitos, nesse sentido que pressupõe os direitos fundamentais do ser humano, que são a norma a partir de onde os seres humanos podem viver com dignidade, e a democracia traz de novo a ideia da participação e do debate livre da sociedade, que deve ser o fundamento de tudo, para as grandes discussões. Nós vivemos no Brasil, onde a democracia está permanentemente ameaçada. Por todas essas coisas já foram ditas aqui, mas, sobretudo, por essa escandalosa desigualdade que ainda hoje constitui o específico de um país tão rico, tão maravilhoso, dotado de tantos recursos, de gente tão maravilhosa, que construiu um mundo baseado em tantas misérias, tantos preconceitos, tanta opressão. Então, nós, seres humanos, que ainda temos um senso de humanidade, somos desafiados e convidados a serem lutadores, defensores dos direitos e de uma vida profundamente transformada. Padre Manfredo, estão pedindo aqui mais uma pergunta aqui do Flávio Teres, essa para encerrar mesmo. A realidade de uma sociedade pós-secular, tal qual Habermas se refere, não está distante da nossa realidade? Sim, bom, ele naturalmente toma como referência os países europeus, mas nós estamos... Bom, mas aí que está. Nós temos na Constituição, você tem razão, Flávio, no sentido seguinte, nós temos na Constituição a ideia de que nós temos um Estado não confessional, mas na prática, a influência das igrejas é gigantesca no Brasil. E até quando você diz que isso não deve ser assim, você é queimado, porque diz que isso não existe. Mas o Brasil é também um país pós-secular. É também um país onde aumenta cada vez mais o número daqueles que dizem que pelo menos não tem nenhuma religião. Já chegou a mais de 12% no último censo. Então, quer dizer, e a mentalidade, de uma maneira geral, está muito longe de ser. Agora, a religião é tremendamente presente, achando que... Aliás, há um projeto, quem ouve certos discursos religiosos hoje aqui no Brasil, sabe muito bem que o projeto é voltar a tomar a direção da sociedade. Tem grupos evangélicos aqui, e minorias
católicas também, que têm a ideia de que a religião deve tomar nas suas mãos a orientação. Nós teríamos um novo Irã, né, aqui. Quer dizer, um país que não entendeu que isso é uma coisa que o mundo passou. Nós vivemos num mundo cada vez mais pluralista. É impossível querer ter uma sociedade dirigida fundamentalmente pela religião. De modo que mais cedo ou mais tarde, Flávio, nós nos aproximaremos de uma situação semelhante àquela de onde pensou Habermas. De qualquer maneira, é verdade o que ele diz no sentido de dizer o seguinte: os religiosos têm uma palavra fundamental a dizer ainda. Não no sentido de querer impor a sua maneira de pensar, porque aí quebra um dos elementos fundamentais da sociedade contemporânea, que é o multipluralismo. Nós não temos mais uma sociedade compacta, que seja de uma só cultura, de uma só maneira de pensar. Nós temos uma sociedade plural, mesmo que seja polarizada, mas é plural. Portanto, o pluralismo está aí, e é nesse sentido que o Habermas falava. Então, a gente agradece a todos e a todas que assistiram diretamente no YouTube da TVH, da TV W12. Espero que você possa ajudar o canal a crescer, deixar seu like, fazer sua inscrição, inscrever-se também no Instagram e no Facebook da gente, né, deixar suas perguntas aí depois, agradecer a todas as perguntas que vocês colaboraram conosco. Desculpa alguma coisa, principalmente por essa imagem que hoje não ficou legal, mas o som e o papo, com certeza, eu acho que vocês gostaram. Então, muito obrigado, Padre Manfredo, satisfação conhecê-lo, e volte sempre a vocês. Quinta-feira, amanhã à noite, a gente volta com um novo programa sobre saúde pública, aqui às 7h30. Tchau, tchau.